Capítulo 27. Passei meu primeiro dia oficial na Mayfield Royal seguindo Jet, entrando e saindo de reuniões, redirecionando incontáveis telefonemas e rejeitando pelo menos o dobro disso, enquanto tentava me familiarizar com as contas mais importantes dele. Os olhos de todos tinham se colocado sobre a nova assistente pessoal do chefe. Então, naturalmente, ele manteve as mãos longe de mim. Até o final do dia, eu mal tinha tido tempo de olhar o desenvolvimento do caso Lucasone. Minha vontade era de avançar nesse caso, porque quanto mais cedo eu encerrasse esse assunto, mais eu poderia provar que merecia essa posição e que Jet havia tomado a decisão certa ao me contratar. Embora adorasse passar o tempo com ele, eu me senti agradecida quando Jet anunciou que estaria presa em um jantar de negócios que ia começar cedo e teria de sair agora para chegar a tempo com o trânsito carregado da cidade no final da tarde. Depois de um beijo de despedida, ele prometeu que me mandaria uma mensagem de texto assim que o jantar tivesse terminado. Peguei outra xícara de café. Passei alguns minutos conversando com Emma e depois voltei para minha sala e para o arquivo esperando na minha mesa. Tomei um gole do meu café, pronta para ser absorvida em meu primeiro projeto de milhões de dólares, quando um selo vermelho chamou minha atenção. Eu quase cuspi meu café quando li as palavras em letras maiúsculas. Proposta feita. O velho tinha finalmente decidido vender. Meu olhar caiu sobre o preço. 40 milhões. Puta merda, 20 milhões a mais do que o planejado. Imóveis de luxo não era o meu campo de especialidade, contudo, independentemente desse detalhe, a propriedade não valia isso. A empresa teria uma perda tão grande quanto o Alasca. Por que Jet queria correr tal risco? Respirei fundo para estabilizar a agitação nervosa no meu estômago. Poderia não ser meu trabalho aconselhá-lo sobre o modo de conduzir os negócios, mas, com certeza, eu não iria calar a boca e deixá-lo fazer um movimento tão desmiolado. Os contratos não tinham sido assinados, então ainda poderíamos sair dessa. Ignorando uma chamada que estava chegando, disquei o número de Jet. Ele atendeu no primeiro toque. Ei, linda, o que está acontecendo? Respirando fundo, eu me preparei mentalmente para dizer minhas palavras. Ele era um magnata de sucesso no mundo dos negócios e não prestaria atenção em ninguém. Depois de ponderar por 2 segundos, decidi que ser direta e objetiva seria o melhor caminho a percorrer. Acabo de dar uma olhada no arquivo Lucasone e, embora consiga enxergar o potencial da propriedade, eu sinto que é meu dever dizer que o preço é muito alto. Silêncio, então. Brooke, a decisão foi tomada. Deixe por isso mesmo. O tom de voz era ríspido, sem espaço para discussão, mas afastei o cabelo do rosto. Este era o verdadeiro Jet Mayfield, o homem que fazia as coisas como lhe agradavam. Todavia, ele não tinha dito que me contratara por causa de minha atitude e não disse que acreditava em mim e em meus talentos. Não era essa a razão pela qual me confiara o caso. Afinal de contas, é muito, Jet. Você ficará no vermelho, acredite em mim. Ele soltou um suspiro irritado. Precisamos fazer esse negócio, não importa o que aconteça. Mas você está arriscando perder milhões e eu não entendo o porquê. O lugar não vale tanto dinheiro. Você não precisa entender. Estou dando autorização e isso está acontecendo. É minha palavra final. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer por você, Brooke? Ele estava me dispensando como se faz com uma mosca irritante. Meu temperamento se inflamou e joguei minhas mãos para cima exasperada. Jet Mayfield era teimoso, eu entendia isso. Contudo, a menos que tivesse um bom motivo para avançar com essa aquisição, sua obstinação era infundada. E eu me empenharia até o final para deixá-lo ciente disso. Eu era corretora de imóveis antes de você me contratar. E uma corretora muito boa, você mesmo disse isso. Fiz uma pausa esperando por sua reação, qualquer reação, mas ela não veio. Então eu continuei. O aeroporto fica a apenas 1 hora de distância, ou seja, é possível que tenha algum ruído.
A vista é impressionante, mas é apenas um lago. Você teria de dividir o espaço da margem do lago em 10, o que não deixaria muito espaço nem para espalhar uma toalha de praia. Muito menos para o esqui aquático e o barco de vela. E o que mais os ricos fazem? É um erro, ficar longe demais e... Ele me cortou. Brooke? Ele não estava escutando. Como diabos eu poderia fazer esse homem prestar atenção? Comecei a digitar furiosamente no meu computador, abrindo as contas para citar exemplos de preços de venda para que eu pudesse, por fim, provar meu ponto de vista. Eu não estava disposta a desistir, não nesse momento. Eu não ia permitir que a empresa perdesse 40 milhões ao jogá-los em um grande buraco negro. Estou pagando do meu bolso, disse Jet, tão baixo que não tive certeza de ter ouvido. Minha mão congelou sob o teclado enquanto meu cérebro lutava para compreender o significado daquelas palavras. Ele tinha todo esse dinheiro em sua conta? E podia dispor de tudo isso em um piscar de olhos? Eu sabia que ele era rico, mas eu nunca imaginei que fosse a esse ponto. Balancei a cabeça descrente pela facilidade com que ele podia jogar dinheiro pela janela. Era o dinheiro dele, e Jet tinha o direito de fazer com ele o que quisesse, mas ainda assim não havia nenhuma garantia de que pudesse ter lucro. Não havia sequer uma chance de 50% de poder ganhar o seu investimento de volta. Ele provavelmente tinha mais chance de perder tudo isso do que se tivesse apostado em jogos de azar. Mas por quê? Tentei controlar minha voz enquanto buscava em meu cérebro a melhor razão para fazer isso. Você está adquirindo a propriedade de um assassino em potencial. Meu pai quer. Acha que pode fazer uma fortuna na Europa. Eu não tenho escolha. Ele sabe que você está gastando tanto dinheiro? Não sei o que me fez fazer essa pergunta. Provavelmente meu subconsciente desesperado, se apegando a qualquer possível argumento que pudesse fazê-lo mudar de ideia. Quanto mais conversássemos sobre isso, mais ele poderia ficar inclinado a mudar sua decisão, independentemente de nosso relacionamento durar ou não. Eu gostava dele o suficiente para tentar impedi-lo de cometer erros estúpidos. E comprar esse lugar seria um erro, quer ele reconhecesse isso ou não. Ele sabe, Jet? Perguntei novamente. Ele ainda continuou a hesitar, e àquele instante teve a minha resposta. Ai, meu Deus! Exclamei, enterrando minha cabeça em minhas mãos. Você não contou a ele. Meu pai quer essa propriedade e eu a estou comprando para ele. Além de você e de meus advogados, ninguém sabe quanto estou pagando e eu gostaria que o preço real não fosse revelado, disse Jet. Olha, eu gostaria de poder explicar, mas podemos fazer isso em outra hora? Eu vou levar você para jantar amanhã e então podemos conversar um pouco mais. Mas... Ele me cortou outra vez. Não, Brooke. Estou em uma reunião e os clientes estão me esperando. Ligo para você mais tarde. Tudo bem, sussurrei, mas a ligação já tinha sido cortada. Fechei o arquivo e o tranquei em meu gabinete, minha mente girando em torno da voz de Jet. A tensão em sua voz não me passou desapercebida. Talvez ele estivesse estressado ou talvez preocupado. De qualquer maneira, ele estava sendo teimoso quanto a essa situação. Pela primeira vez, eu me perguntava se havia mais alguma coisa sobre aquela propriedade que Jet não havia me contado. Cheguei ao café 10 minutos adiantada e estacionei perto da entrada, onde eu poderia tanto manter um olho no meu carro quanto fazer uma saída rápida, se isso fosse necessário. Não me surpreendi ao ver o lugar vazio. A maioria das pessoas ainda estava no trabalho ou presa nos congestionamentos naquele horário. Sinalizando ao barista para pegar meu pedido, sentei-me em meu lugar habitual e em uma mesa de 4 lugares e tirei meu celular de dentro da bolsa, colocando-o sobre ela, para que eu não perdesse uma ligação importante ou uma mensagem de texto. O café Heart Springs abrira em meu primeiro ano de faculdade, e eu o descobri quando o Silvio me arranjou um encontro às cegas e o cara me convidou para encontrá-lo lá. O lugar não tinha mudado nada. Era pequeno, mas exuberante, com sua decoração retrô dos anos 1960, nos ladrilhos quadriculados e nos móveis.
Eu amava esse lugar, e não apenas a comida, mas toda a atmosfera, e tentava vir aqui sempre que podia. Observando os discos vintage pendurados na parede dourada, percebi que não poderia ser o local ideal para encontrar um advogado que tinha vindo de Londres. Tarde demais para isso. Passei os minutos seguintes em silêncio nervoso, alternando entre vigiar meu carro pela janela e olhar para a porta. Às 6 horas em ponto, um cara alto, carregando uma pasta, entrou e parou na porta para checar o café. Dado o fato de que não havia ninguém ali, exceto eu e um casal de idosos, minhas chances de passar desapercebida eram bastante reduzidas, e assim, por alguma razão, eu me vi em pé acenando para ele. Jake Clarkson era um homem alto de seus 40 anos, com um cabelo cor de areia, uma mandíbula forte e afiados olhos azuis, cinza azulados. Seu terno bem cortado lhe caía à perfeição, e ele estendeu uma mão bem cuidada para me cumprimentar. Senhorita Stewart, é um prazer conhecê-la. Brooke, falei, devolvendo o sorriso confiante e apontei para o assento em frente ao meu. Por favor. Obrigada, por favor, chame-me de Jake. Ele se sentou e abriu o primeiro botão do paletó, como se quisesse infundir alguma sensação de conforto nessa reunião, mas não muita. Meu olhar o seguiu enquanto puxava algumas folhas para fora de sua pasta de couro, e as colocava ordenadamente em sua frente, descansando uma caneta, de aparência cara em cima de tudo. Ótimo, disse ele, como se fosse uma forma de começar a nossa conversa. O ar estava carregado de presságios, e eu atribuía ao fato de que advogados me assustavam demais. Eu sabia que meu medo era infundado, e ainda assim não conseguia ocultar o leve tremor das minhas mãos. O garçom apareceu, e nós pedimos um latte alto para mim e um expresso para Jake. E esperamos em silêncio até que as bebidas fossem servidas. Fiquei olhando enquanto ele tomava um gole de café, indiferente ao fato de que estava quente, coisa que teria queimado minha língua. Meu conhecimento de pessoas era bastante básico, mas era bom o suficiente para me ajudar a tirar a conclusão de que Jake Clark era um cara durão, e não apenas quando se tratava de tomar bebidas quentes. Minha firma tem tentado entrar em contato com você por 2 semanas, Brooke. A pele fina sob os olhos se enrugou, porém eu não percebi se ele estava se divertindo com isso. Eu estava viajando a negócios, Europa. Ah, ele assentiu com simpatia, como se soubesse exatamente do que eu estava falando. Imagino que tenha feito uma boa viagem. Foi sim, obrigada. Meu rosto corou com a repentina lembrança dos dias preguiçosos nos braços de Jet. Você disse que veio de Londres? Ele assentiu. Ontem de manhã, sua companheira de quarto me contou quando você voltaria, e então decidi que poderia ser a melhor maneira de compartilhar a notícia. Seus olhos cinza azulados cintilaram quando ele puxou uma folha de papel. Minha curiosidade estava me matando, e eu espiei por cima da borda de seu copo. Eu ganhei na loteria? Porque se foi isso, posso afirmar que deve ser um engano. Não jogo na loteria. Ri brevemente para mascarar o nervosismo em minha voz. Não, Brooke. Ele empurrou a folha de papel para mim, para que eu pudesse lê-lo. É um testamento. Um o quê? Fiz uma careta, agarrando o papel. Meus olhos quase saltaram para fora das órbitas quando li o título, e de repente minha visão ficou turva e eu quase desmaiei. Não podia ser, mas lá, em minha frente, estava escrito Testamento e Última Vontade de Alessandro Lucasoni. Capítulo 28. Testamento e Última Vontade de Alessandro Lucasoni. Eu, Alessandro Lucasoni de Belladio, com a mente lúcida e estando de posse de minhas faculdades mentais, venho por meio deste tornar público e declarar minha última vontade e meu testamento, revogando todos os testamentos e aditamentos anteriores feitos por mim. Este atestado poderá, a qualquer momento, ser revogado por mim a meu critério. Artigo 1. Identificação de família. Declaro que eu era casado com Henrietta Lucasoni, a quem me
refiro aqui como cônjuge. Nós não tivemos filhos vivos ou mortos. Todas as propriedades de minha posse, o resíduo, após o pagamento de qualquer imposto ou outras despesas de minha propriedade, conforme previsto abaixo, incluindo a propriedade sujeita a um poder de nomeação por este meio, serão destinados a Brooke Mary Stewart. Engoli a respiração ao ver meu nome. Minha mente estava girando. Eu sabia que estava em estado de choque, porque não conseguia mais pensar com clareza. Meu cérebro estava dormente. Você entende o que é isso, Brooke? Perguntou Jake, me forçando a levantar minha cabeça e olhar para cima. Sim, é o testamento do Sr. Lucasone. Mas por que você está mostrando isso para mim? Eu não o conheço pessoalmente. Minha voz saiu embargada, enquanto lutava para compreender o significado do que parecia ser a fotocópia de um testamento original que tinha sido escrito em inglês na linguagem jurídica. Em teoria, eu tinha lido sobre a vida daquele ancião nos arquivos de Jet. Contudo, o conjunto daquela situação era muito grande para que eu pudesse entender. Era para eu lidar com o caso, e não para me encontrar com um advogado e falar sobre ser o parente mais próximo. Se houvesse prova de vida alienígena em outro planeta, eu teria ficado muito menos surpresa. Eu balancei minha cabeça. Um testamento, o meu nome, o nome de Lucasone. Todos em um mesmo papel? Isso era possível? Era insano. Isso deve lhe causar um choque, mas... Jake bateu a ponta da sua caneta no papel, bem onde Alessandro tinha assinado seu nome. Você é a herdeira. Não pode ser, balancei a cabeça em negação. Deve ser um engano. O testamento declarava os parentes de Henrietta Lucasone como os beneficiários, embora, de acordo com o arquivo de Jet, não houvesse nenhum. Inicialmente, o Sr. Lucasone decidiu passar a propriedade para várias instituições de caridade, disse Jake. No entanto, há algumas semanas, ele tomou conhecimento de que sua falecida esposa tinha parentes nos Estados Unidos. Demorou um tempo para verificarmos a identidade de seu pai, mas, desde então, ele não está mais entre nós e não tem irmãos. Você é a parente mais próxima. Em um gesto de boa vontade, o Sr. Lucasone mudou o testamento em seu favor, com uma condição. Ele fez uma pausa para o efeito e sorriu. Olhei para ele, de boca aberta, ainda sem entender muito bem o que estava acontecendo. Meu cliente é um homem muito doente, que poderá falecer a qualquer momento. Ele quer conhecer sua herdeira antes de morrer. Eu sabia a resposta, mas ainda assim tinha de perguntar. Como posso ajudar vocês? Ele empurrou um envelope sobre a mesa na minha direção. Brooke, nós perdemos muito tempo à procura de seu pai, e quando descobrimos que tinha falecido, nos levou muito mais tempo localizar você. Nós gostaríamos que você viesse conosco imediatamente, para que pudesse se encontrar com seu tio-avô e assinar a documentação necessária. Tomei a liberdade de comprar 2 passagens para você, no caso de desejar trazer uma pessoa de sua confiança. Olhei dentro do envelope para as 2 passagens de avião de primeira classe, e todo o sangue foi drenado do meu corpo. Ele não estava brincando. Eu balancei a minha cabeça, forçando grandes goles de ar para entrar e sair de meus pulmões. Meu discurso me fugiu. Senti-me uma idiota ao pensar que eu era a herdeira daquela propriedade. Imagine então proferir as palavras que faziam um buraco na minha cabeça. Uma propriedade no valor de milhões. Milhões que Jet tinha oferecido a Alessandro Lucasone. Um pensamento passou pela minha cabeça. Que talvez fosse tudo um golpe. Talvez Jet tivesse enganado Lucasone, fazendo-o pensar que eu era a herdeira, quando de fato não era. O velho poderia não querer vender a propriedade pela proposta original, mais do que generosa, mas sua herdeira provavelmente o faria. E Jet sempre me disse que confiava em mim. Talvez ele fosse longe assim apenas para conseguir a propriedade. Ideias passaram pela minha cabeça, mas havia pouco tempo para analisar todas elas. Você está interessada? Perguntou Jake. Mas é claro que sim, quem não estaria? Sim, respondi lentamente. Muito bem, fico feliz em tê-la conhecido. Jake sorriu e estendeu a mão para apertar a minha. Em seguida, empurrou ainda mais folhas pela mesa.
Eu peguei um vislumbre dos relatórios financeiros, medições do terreno e contatos. Parabéns, Brooke. Você é a futura herdeira da propriedade Lucasone e a Clarkson e Meili não poderia estar mais feliz em representar seus interesses e tenho esperança de que construiremos uma relação próspera e duradoura para o futuro. Capítulo 29. Meia hora mais tarde, eu estava manobrando meu velho Volvo em meio a um tráfego pesado. Eu ainda estava respirando rápido por causa do choque. Quanto mais pensava nisso, mais tudo parecia surreal. Quase como um sonho. Talvez tenha sido nada mais que um erro, um caso de identidade equivocada, uma farsa. Talvez Clarkson tivesse encontrado a Brooke Stewart errada. Porque herdar uma grande propriedade europeia, com certeza, não se parecia com algo que pudesse acontecer comigo. Para minha surpresa, a primeira pessoa com quem desejei compartilhar essa notícia foi Jet. Tentei falar com ele pelo celular, e quando ele não atendeu a ligação, deixei uma mensagem de voz, pedindo que retornasse a ligação assim que recebesse a mensagem. A segunda pessoa na fila era a Sylvie. Minha cabeça estava tonta de emoção quando estacionei meu carro do outro lado da rua e corri pelo saguão do nosso complexo de apartamentos, subindo as escadas, porque o elevador estava ocupado. Quando entrei em casa, meio asfixiada e meio respirando, Sylvie nem sequer olhou para cima de sua posição confortável no sofá. Meu coração estava batendo tão rápido que achei que era apenas uma questão de tempo até que explodisse. Contudo, ela não percebeu nada disso. Só quando me dobrei, tentando recuperar o fôlego, Sylvie ergueu os olhos surpresa. Ei, você andou correndo uma maratona? Sua voz parecia áspera, e ela vestia calça de moletom e uma camiseta desbotada, e em um número maior que o dela. Em circunstâncias normais, eu teria prestado mais atenção, mas seu rosto parecia bem e seu cabelo estava normal e brilhante. Não percebi que não era nada, exceto a depressão pós-bebedeira ou algo assim. O que quer que estivesse acontecendo, não poderia sobrepujar minhas novidades. Adivinha o que aconteceu? Chutei para longe meus sapatos de salto e me acomodei no sofá, tomando cuidado com suas pernas estendidas. Ela as empurrou para o meu colo e inclinou-se para trás contra os travesseiros com um suspiro entediado. Você foi demitida. Não. Franzi o senho e balancei a cabeça negando. Por que eu estaria feliz com isso? Sylvie deu de ombros e soltou outro suspiro entediado. Eu me lembrei de ajudá-la a encontrar um emprego, para que, enfim, tivesse algum significado em sua vida. Eu me encontrei com o tal advogado hoje. E claro que a notícia mal conseguiu desencadear um lampejo de lembrança. Como se o assunto não tivesse sido objeto de sua obsessão, de sua obsessiva especulação na noite anterior. Olhei para ela, notando que, embora Sylvia estivesse sentada a centímetros de distância de mim, ela não estava ali mentalmente. Ah, é? Ela parecia tão interessada quanto uma menina de 5 anos ouvindo um teste de doutorado, longa e chata. Quer que eu ligue a TV em vez de lhe contar? Fiz cócegas em seus dedos dos pés, sabendo que ela odiava isso. Sylvie puxou as pernas até o peito e se sentou. Seus olhos azuis me encararam. Desculpe, estou tão cansada e entediada. Esse dia está se arrastando para sempre. Ela havia chegado à depressão do desempregado. Senti com simpatia. Preciso de alguma coisa para fazer, tipo... Arrumar um emprego, sugeri. Ela retornou meu sorriso e eu continuei. Ou você poderia vir comigo para a Itália. Eu conheço um lugar mágico com montanhas e lagos e o mais incrível tiramisu que você já provou. Ela me olhou com cuidado, sem compartilhar direito do meu entusiasmo. Outra viagem de negócios? Não. Eu sou a única herdeira do espólio de Lucasone. O queixo dela caiu. Ela abriu a boca e depois fechou, e então franziu a testa, e quase podia ler seus pensamentos naquela rápida mudança de expressões. Enquanto ela tentava dar sentido à minha declaração, finalmente conseguiu falar. Aquele... Lucasone o quê? Você não quer dizer aquele lugar do outro lado do lago? É claro que ela estava atordoada, e sem acreditar, eu também havia ficado assim.
Mas falar sobre o inacreditável me ajudou a envolver minha mente em torno de tudo que era inacreditável sobre esse assunto. Lucasone. Corrigi. O tal advogado estava me ligando para falar do conteúdo do testamento. O velho Alessandro Lucasone quer me conhecer. A secretária de Jake reservou 2 passagens de avião para amanhã à noite. Saltei do sofá e agarrei Sylvie em um abraço. Nós estamos indo para Beládio. Que tal isso? A expressão no rosto de Sylvie não chegava a se comparar ao meu entusiasmo. Você tem certeza de que não está sendo enganada? Como aqueles e-mails que você recebe dizendo que ganhou 1 milhão e depois pedem para digitar seus dados bancários para fazerem um depósito? Eu balancei minha cabeça, ignorando a vontade de gemer. É um escritório de advocacia legítimo. Jake nunca pediu meus dados bancários e posso lembrá-la de que ele sabia meu nome, meu endereço e tudo mais antes de entrar em contato comigo. A partir do brilho em seus olhos, eu poderia dizer que ela estava tendo dificuldades em acreditar nisso. Para ser honesta, eu também estava. Você pode ter razão, disse Sylvie. Mas, só para garantir, vamos perguntar ao Dr. Google. Ela ligou seu notebook e eu digitei Clarkson e Miles no programa de busca. Depois de menos de um segundo, uma foto de Jake apareceu, junto com os detalhes da empresa. Poucos minutos depois, encontrei algumas menções sobre a propriedade de Lucasone e que Clarkson e Miles tinha sido o escritório de advocacia designado para ela durante os últimos 5 anos. Tudo parecia legítimo. Estes são ele e sua esposa, apontei para a tela e avancei para ampliar a pequena foto de Alessandro Lucasone e sua falecida esposa. Mesmo que a foto fosse meia embaçada e bastante antiga, ainda assim consegui identificar alguns detalhes da mulher, como o queixo teimoso e a forma das sobrancelhas arqueadas em um ligeiro V, assim como meu pai. Talvez eu estivesse começando a ver semelhanças aonde não havia nenhuma, ou talvez metade da minha família viesse da Itália e ninguém nunca se preocupara em me contar isso. Sylvie se inclinou sobre mim e disse ofegante: Jesus, Brooke, você é rica! Jet levou você exatamente para aquele lugar, não é? Perguntou Sylvie. Beládio? Ela assentiu com a cabeça, fazendo sinal para ela assentiu com a cabeça, fazendo sinal para ela esperar. Eu servi 2 xícaras de café com leite. Peguei a caixa de biscoitos e voltei para o sofá, onde Sylvie se sentou de pernas cruzadas, aguardando ansiosamente que eu contasse tudo. Eu coloquei as canecas sobre a mesa de café, e passei a ela um cookie de chocolate ao leite, meu favorito absoluto. É bom que minha propriedade tenha muitos lugares para fazer caminhadas, porque vou precisar de muitas caminhadas depois disso. Ela levantou um cookie antes de morder a metade e gemeu de êxtase. Eu ri porque essa era a nossa piada interna. Sylvie poderia comer como um cavalo e não ganharia 1 quilo de peso. Quer dizer que ele a levou para o mesmo lugar? Perguntou Sylvie. O tom frio em sua voz me surpreendeu e me lembrei do que ela disse sobre Jet se movimentar em uma sociedade diferente. Bem, mais ou menos isso. Ficamos no outro lado do lago. Mas ainda é o mesmo lugar, não é? Insistiu ela. Onde diabos ela queria chegar com isso? Olhei para o rosto dela em busca de algum indício. Todavia, sua expressão era impassível, exceto pelo brilho estranho em seus olhos. Eu engoli o cookie alheio. De repente, ao gosto amanteigado de massa mergulhada no chocolate mais cremoso que $20 poderiam comprar. E Sylvie entendeu que a minha falta de resposta era uma afirmativa. Sim. Como se eu estivesse confirmando suas suspeitas, ela assentiu. Por que está me perguntando? É uma tremenda coincidência. Eu não tenho nenhuma ideia do que você está falando. Ela jogou os longos cabelos para trás e umedeceu os lábios, enquanto seu olhar azul penetrava em mim. Eu sei que você ainda está sob a influência de seu pinto grande e das coisas incríveis que ele fez com você, mas é preciso ligar o cérebro, e agora?
Ela levantou a mão para deter o protesto raivoso dos meus lábios. Eu não estou sugerindo nada, mas você tem que admitir que este é um mundo muito grande e ele levou você justamente ao local que herdaria. Você acha mesmo que isso é uma coincidência? Um arrepio frio percorreu minha espinha. Ela nem sabia metade da história. E como eu poderia lhe contar o resto e não me sentir uma completa idiota? Na verdade, é a mesma propriedade que ele está tentando comprar. E a mesma propriedade que eu, como herdeira, provavelmente teria dado a ele apenas para vê-lo feliz, se ele tivesse me pedido. Contudo, ele não o fez. O que me levou à minha próxima preocupação. Será que ele me usou? Eu era tão ingênua assim para acreditar que aquilo que tínhamos era real? Olhamos uma para outra por alguns momentos. A magnitude de nossas palavras estava pesadamente pendurada no ar. Talvez seja uma coincidência, disse Sylvie, quebrando o silêncio. Talvez ele nem soubesse da existência de parentes. De acordo com o arquivo de Jet, a empresa tinha investigado Alessandro Lucasoni por 10 anos. Seria de fato possível que o detetive particular nunca tivesse descoberto nada sobre um possível herdeiro? Possível. E então, ele me contratou? Improvável. Coincidência? Eu não sei. Isso é uma confusão. Quando o testamento foi assinado? Perguntou Sylvie. Peguei a cópia do testamento que Jake me deixou e passei os olhos uma vez mais até encontrar a data. Merda! Há cerca de 6 semanas. Jet e eu ainda não tínhamos nos conhecido. Pelo pouco que eu entendia dessas coisas, Jake teria levado pelo menos um mês para preparar a documentação necessária, checar com cuidado minha identidade e minha descendência, e então entrar em contato comigo. Eu, porém, não estava por perto para receber a notícia, porque Jet tinha me levado à Itália. Mas por que me contratar para adquirir a propriedade, tendo conhecimento de que eu era a herdeira? A não ser que ele quisesse que me apaixonasse por ele na esperança de que fizesse qualquer coisa para agradá-lo. Eu acho que ele me enganou, eu disse lentamente, quando a percepção de tudo desabou sobre mim. Uma pontada de dor atravessou meu peito, ameaçando me matar. Eu bufei e sacudi a cabeça. Coincidência o cacete! Você não é contratado assim. Sem mais nem menos, sem sequer se candidatar para a vaga. E muito menos viaja para uma luxuosa mansão, começa um relacionamento com o chefe gostosão e herda uma propriedade no valor de milhões. E que, por acaso, é exatamente aquela que o chefe parece não ser capaz de comprar. Ele tentou aprontar comigo, repeti. Eu não posso acreditar que não percebi isso antes. Por que está dizendo isso? Não houve surpresa no rosto de Sylvie, nem um sinal de desacordo, apenas cautela, como se ela soubesse que era verdade, mas precisava que eu a reconhecesse primeiro, para que não a culpasse depois. Não mate o mensageiro. Eu sorri com amargura. Isso tudo era muito verdadeiro. Jet segue tudo o que ele quer. Ele simplesmente faz acontecer. Sua tática é enrolar os proprietários com falsos elogios e viagens caras e jantares dispendiosos, e então levá-los a assinar o contrato de venda. Fiquei imaginando se ele dormia com todas as mulheres que eram seu alvo ou apenas comigo. Talvez não tenha sido sua intenção, e isso ainda poderia ser coincidência. Não me venha falando merda, Sylvie. Minha voz se elevou um pouco. Ele me fez acreditar que se interessava por mim, e eu caí nessa e me apaixonei por ele. Eu me apaixonei por todo o seu amor, sua atração e pelo sexo. E você vai deixá-lo se explicar? Perguntou Sylvie. Eu balancei a cabeça, enxugando as lágrimas que estavam se reunindo no canto dos meus olhos. E qual seria o objetivo? Agora que tinha formado todo o cenário, sabia que não era nada mais que um peão em seu jogo, e havia estupidamente me apaixonado por ele. O cara era como um veneno. Chegar perto dele era a última coisa que eu queria. Eu havia me apaixonado pela pessoa errada. Havia até mesmo aberto meu coração para ele. A percepção de quanto eu tinha sido idiota me machucava mais do que qualquer coisa. Sylvie me abraçou enquanto mais lágrimas escorriam pelo meu rosto.
Você vai expor esse homem como o rato que ele é? Sorrindo amargamente, balancei a cabeça. E como é que eu faço isso? Não vou fazer outra. Não, eu vou fazer outra coisa. Eu vou acabar com ele de uma maneira que ele nunca vai esquecer. Jet podia ter quebrado minha confiança nele e, provavelmente, em todos os outros homens do mundo, mas ele ainda não conseguira o que queria, que era a propriedade. Tudo bem, ele costumava ganhar todas, mas não desta vez. Alessandro Lucasoni não ia vender. Eu garantiria que isso aconteceria. Certo. Mas tome cuidado, disse Sylvie, abraçando-me com força. Caras como ele sempre conseguem ir longe, mas não sem antes juntar alguns esqueletos em seus armários. Obrigada. Dizendo isso, dei um beijo suave na bochecha de Sylvie. Pelo quê? Por ser honesta. Se você não me dissesse, se não tivesse me deixado ciente disso, quem sabe se eu teria enxergado a verdade por trás das mentiras dele? Balancei a cabeça ao me lembrar do quanto eu queria esse homem. Estremeci com a pontada de dor pulando em meu peito, exatamente onde ficava meu coração. Isso não deveria ter me atingido com tanta força, mas atingiu. Talvez porque ele tivesse sido a primeira pessoa em quem eu confiava depois do que tinha acontecido com Dina. Talvez por ter pensado que ambos compartilhávamos histórias de vidas parecidas e as coisas boas e as coisas ruins, como se fossem almas gêmeas. Talvez porque tivesse pensado que ele me conhecia e que gostava de mim por quem eu era, e não pelo que eu parecia ser. Eu precisava sair daqui, deixar Jet e a dor para trás, esquecer que tudo isso acontecera, esquecer esse homem. Eu pulei do sofá, puxando Sylvie comigo. Vamos, precisamos arrumar as malas. Capítulo 30. Agora que tudo tinha acabado, eu gostaria de ter estado mais atenta a todas as coisas que não vi. O entusiasmo de Jet para ficar comigo, para ouvir minhas histórias de vida e lidar com minha fobia de me prender a um compromisso. Ele estava tentando fazer com que me apaixonasse por ele, o que tolamente deixei acontecer quando eu devia ter escutado minha intuição em primeiro lugar. Depois de anos construindo minhas defesas, abaixei a guarda, confiando justo no cara que queria me conquistar com belas palavras de atenção apenas para me trair depois. Ele sempre agiu de maneira tão composta, tão perfeito. Foi porque ele nunca se importou comigo de fato? Independentemente do modo como eu tentei me segurar, das desculpas que dei a ele, o fato é que Jet havia partido meu coração em milhões de pedaços. E pensar em todas as vezes que confiei nele, em todas as horas em que rezei para que isso durasse para sempre. Pensar em como achei que esse fosse finalmente ele. Da mesma maneira que o vidro estilhaça, assim fez a minha confiança. Quanta estupidez da minha parte! Porque eu sempre acabava amando a pessoa que mais me machucava. Por que o amor era tão cruel? Eu queria banir e esquecer os momentos que passamos juntos. Eu precisava apagá-lo de minha mente e de meu coração. Mas, quanto mais eu tentava, mais pensava nele. Sua imagem fora gravada em minha mente, invadindo cada fibra do meu ser como se fosse veneno. Eu não tinha como explicar a Sylvie quanto as atitudes dele haviam me magoado. Então mantive a cabeça erguida, na esperança de que ela não pudesse adivinhar quanto eu me sentia despedaçada por dentro. Sorri para minha melhor amiga, dizendo-lhe que iria descobrir uma maneira de machucá-lo, dizendo que o mundo não tinha acabado por causa dele. Mas a verdade é que eu não estava bem. Eu não poderia vê-lo sem sentir a magnitude de sua traição. Eu não poderia falar com ele sem pensar na maneira como ele havia me beijado e no pouco que isso significava agora. Nosso passado juntos não era nada mais que uma garrafa jogada ao mar, com uma mensagem que nunca chegaria ao seu destino. Embora Sylvie tivesse colocado as coisas em perspectiva, eu mesma havia reconhecido o tipo de homem que ele era, no momento em que o conheci. Eu devia ter confiado em meus instintos, em vez de ouvir suas palavras doces. Tudo tinha sido muito bom para ser verdade.
Eu deveria ter reconhecido a farsa no momento em que Jet me cumulou com atenção, na maneira como ele cozinhou para mim, no momento em que me fez ver estrelas. Eu deveria saber, no fundo do meu coração, que tudo aquilo não podia ser verdade. Ele não era nada além de uma mentira terrível e dolorosa. Mas o coração age de maneira tola, e eu fora uma boba ao permitir que ele me guiasse. O meu coração me cegou, me deixando sem opção para pular fora antes que ficasse envolvida demais. Entregar-me ao amor tinha sido um erro, assim como fora ter deixado Dina ir visitar Danny, mesmo sabendo que aquilo não era certo. Brooke, você está bem? A voz abafada de Sylvie penetrou na calma do quarto, um momento antes dela espiar pela fresta da porta hesitante. Posso entrar? Eu mal consegui pronunciar um sim engasgado. Ah, querida, disse Sylvie, me agarrando em um abraço apertado. Eu sinto muito. Eu derreti em seu abraço maternal, meu rosto virado para o lado, escondendo as lágrimas, que eu achava que tinham se esgotado. Quase 12 horas depois, entrei no elevador, em direção ao escritório central da Mayfield Royalties, sabendo que seria uma breve visita. Eu tinha acordado às 4 da manhã sem conseguir dormir e limpar o apartamento para manter minha mente longe de aventuras em terreno perigoso. Por volta das 6 horas eu estava pronta. Dirigi pelo trânsito antes da hora de pico, para chegar ao escritório o mais cedo possível. Com as costas pressionadas contra a lisa parede de metal do elevador, inspirei o ar-condicionado para meus pulmões para acalmar minha pulsação acelerada. Com menos de 3 semanas naquele cargo, eu já estava pesquisando nos anúncios classificados por outra vaga de emprego. Desta vez, porém, não foi a perspectiva do emprego que me causou arrepios quentes e frios na minha espinha. Endireitei o queixo para cima, para me inspecionar pela estreita faixa do espelho lateral esquerda do elevador. Minha saia azul marinho, a camisa branca plissada, que enfatizava minha cintura fina, formavam um conjunto apresentável o suficiente, e certamente não refletiam a maneira como eu me sentia por dentro. Cachos macios do cabelo escuro desciam em cascata para baixo dos meus ombros. Meus lábios estavam pintados de um batom vermelho puro, e no rosto apenas um leve toque de pó cor de bronze, para destacar meu novo bronzeado, cortesia do encantador clima italiano. Pensando bem, eu tinha dado muito mais atenção à minha roupa e ao meu cabelo do que deveria ter feito. Eu não queria estar bonita para ele. Eu queria que ele olhasse para mim e reconhecesse aquilo que não poderia ter mais, aquilo que ele estava perdendo. Era assim que eu queria que ele se lembrasse de mim, pronta e composta, como se suas ações nunca tivessem me magoado. No fundo, eu sabia que precisava tirá-lo de meu organismo o mais rápido que pudesse, mas a química do amor é que você não consegue escolher por quem vai se apaixonar. Muitas vezes apaixonar-se acontece na hora errada, no lugar errado com a pessoa errada. E do mesmo modo que você não consegue se impedir de amar cada vez mais determinado homem, não existe nenhum interruptor para desligar seu coração. E mesmo que na mente eu soubesse direito como agir, sentia-me totalmente impotente contra aquele tolo e sentimental órgão que eu chamava de coração. Para mim, o amor era uma droga. Jet era a minha droga. Ele me fez viciar-me nele, fazendo com que meus pensamentos circulassem e acabassem voltando a ele, e apenas a ele, sempre. A melhor maneira de escapar disso era fugir, conforme o plano depois de romper com Jet. As portas do elevador se abriram, enviando-me para a elegante área da recepção. Emma não estava à vista, e eu usei essa oportunidade para correr até minha sala. Não que não gostasse de Emma, mas na minha lógica distorcida, ela pertencia ao mundo de Jet, e se eu estava prestes a empurrá-lo para fora de minha vida para sempre, tinha de garantir que estaria me livrando de todos os acessórios no processo. Se eu pudesse apagar todos os vestígios e lembranças de um dia ter estado naquele lugar, então seria isso que eu faria. Por mais que eu gostasse de trabalhar naquele prédio e de algumas das pessoas dali, não gostava
da ideia de tudo pertencer a Jet. Esquecer o passado não envolvia ser capaz de deixar tudo para trás, tudo que alguma vez eu o associara a ele. Coloquei meus pertences na minha bolsa enorme e vasculhei as gavetas em busca do resto de minhas coisas. Não era muito, apenas um monte de canetas e blocos de notas, um diário e um livro de endereços, um gravador de voz digital para tomar notas enquanto estivesse caminhando e um cacto que trouxera da Sunrise Properties. Não era muito e provavelmente seria da minha planta que eu teria mais saudades caso a deixasse para trás. Passava das 7 da manhã e o corredor estava tranquilo, com apenas um punhado de pessoas tomando café na área da cozinha da empresa. Eu usei a oportunidade para sair de minha sala e me esgueirar por trás de suas costas para entrar no escritório de Jet, sem ninguém perceber, fechando a porta atrás de mim. Felizmente, ela não estava trancada. Fechei as cortinas e depois fui até a mesa dele. Eu sabia que ele não tinha chegado ainda, porque nunca começava a trabalhar antes das 8 horas. E eu o teria visto passar pela minha sala. Imaginei que fazer aquilo que estava prestes a fazer seria assustador. Mas não foi. Minha pulsação continuou surpreendentemente calma quando me sentei na cadeira e comecei a abrir uma gaveta atrás da outra, vasculhando seus arquivos. As pessoas costumavam dizer a verdade. As pessoas costumavam dizer que a verdade pode libertar você. Eu esperava que isso acontecesse ao encontrar evidências de sua traição por escrito, porque, enfim, poderia forçar meu coração a abrir mão de suas esperanças tolas. Ao saber a verdade, eu talvez pudesse me livrar da mágica de Jet e expô-lo como o desgraçado que ele era. Poucos minutos depois encontrei 3 arquivos, todos marcados como propriedade Lucasone. Meu coração parecia que ia explodir no meu peito quando peguei o maior deles. Sentei-me na cadeira e o abri com um tremor, como se um pavor frio, como gelo, tivesse se instalado na boca de meu estômago. A primeira página fornecia um resumo de tudo que ele precisava saber sobre a propriedade, desde seu valor até seu tamanho, chegando ao proprietário atual. Meu nome estava bem no final da página, marcado como a herdeira. Um pequeno soluço escapou de minha garganta. Lá estava a resposta que eu procurava e a prova de que eu necessitava. Eu não tinha mais desculpas para não abandoná-lo. Mas, em vez de ter um alívio imediato, uma nova ponta de dor passou por mim, porque eu sabia que uma parte de mim ainda esperava, rezava, desejava que eu estivesse errada, mesmo sabendo o tempo todo que eu não estava. Lágrimas não derramadas ardiam no canto de meus olhos enquanto eu fechava a pasta e a devolvia ao seu lugar na gaveta. E então retomei meu lugar na cadeira, preparando mentalmente minhas palavras. Eu sabia que não poderia significar nada para aquele homem, que fora apenas uma peça de manobra para que ele conseguisse o que desejava. Seus sentimentos por mim eram seu ponto mais fraco, mas seu ego era. Eu queria machucá-lo tanto quanto ele havia me machucado. Capítulo 31. De olhos fechados e testa pressionada contra a janela de vidro, fria para esfriar minha pele febril, eu não sabia quanto tempo se passara ou quanto tempo fiquei sentada lá, perdida no vazio escuro das minhas emoções. Quando a razão finalmente voltou, me apressando para fugir daquele lugar, eu arrumei os arquivos no armário e agarrei minha bolsa para sair. A porta se abriu e Jet entrou. Como de costume, ele parecia divino, usando de seus ternos de executivo e com o cabelo todo bagunçado. Seus olhos verdes brilhando ao ver-me, deixaram-me fraca e exposta. Uma pontada aguda de dor cortou o meu fornecimento de ar, e eu dirigi meu olhar para o tapete macio debaixo dos meus pés, para que ele não pudesse ver o estrago que tinha infligido a mim. Eu não queria que ele visse todo o alvoroço que havia me causado. Jet não merecia saber disso. Brooke? Sua voz chegou suavemente enquanto se aproximava. Você está bem? Ele passou os braços em volta de mim e tentou me puxar para seu peito. Eu dei um passo para trás, colocando alguma distância entre nós.
Não me toque. Tentei manter minha voz o mais indiferente possível. E acabou-se. Ele não disse nada. Vários momentos se passaram e eu olhei para cima para ver sua reação. Nossos olhos se encontraram e por um minuto eu consegui ver a faísca. Ela ainda estava lá, junto com meus sentimentos, meus estúpidos e malditos sentimentos. Mas o que era mais forte era a dor de saber que eu me importava tanto com esse homem, enquanto ele não ligava merda nenhuma para mim. Você descobriu, sussurrou Jet, seus belos olhos me fatiando, implorando para que eu compreendesse uma verdade que era uma mentira. Eu posso explicar. E você nem vai tentar negar? Levantei a voz, enquanto a raiva me consumia. A barragem estava se rompendo e eu não podia segurar mais nada por muito tempo. Você é um idiota, um mentiroso. Você é pior que o mais baixo dos canalhas. Eu confiei em você enquanto estava planejando me usar. Eu não preciso de suas malditas explicações, nem agora e nem nunca. Brooke, por favor, acalme-se. Eu não estava planejando usá-la. Apenas me escute, eu. Ele agarrou meu braço para me puxar para ele. Eu o empurrei e dei um passo em direção à porta, enquanto as lágrimas se reuniam em meus olhos, nublando minha visão. Não me toque. Brooke, por favor, ouça. Ele se aproximou, mas não tentou me tocar, provavelmente sabendo que eu correria porta afora no momento em que pusesse um dedo sobre mim. Você destruiu tudo que eu pensei que tivéssemos. Você destruiu minha confiança. Não há como eu poder ouvir qualquer uma de suas mentiras. E eu achando que você se importava comigo, quando tudo se resumia a apenas dinheiro. Eu me importo com você, Brooke. Isso não era mentira. Nunca tive a intenção de magoá-la. Você tem que acreditar em mim. Eu não posso. Eu não confio em você. Você mentiu para mim sobre tudo. Gritei, incapaz de conter minha voz. Ele balançou a cabeça e, pela primeira vez, pude ver a dor refletida em seu rosto. Um brilho teimoso apareceu em seus olhos. Não foi sobre tudo, disse ele. Não, você tem razão. Você não mentiu sobre tudo. Só optou por manter a verdade para si mesmo. Isso não é melhor do que mentir. É pior. Tudo bem, eu admito que não lhe contei tudo, mas eu tinha uma razão muito boa. Eu não lhe disse que estou apaixonado por você, e não lhe contei toda a história, mas eu estava com medo. Medo por você, medo por nós, você não entende? Por um momento, ouvi-lo dizer que estava apaixonado por mim quase fez meu coração vibrar com renovada esperança, até que percebi que era uma mentira. E ele estava tentando distorcer a verdade para sair da situação. Eu tinha me colocado muito disponível para Jet, mostrando meus sentimentos crescentes por ele, e ele usara isso como vantagem. Esse homem não iria me manipular outra vez. Como você pode dizer que me ama quando mentiu para mim? Umedeci os lábios enquanto reunia meus pensamentos. Como pode dizer que se importa comigo quando só liga para si mesmo e para o dinheiro? Porque é verdade, ele sussurrou. Eu procurei em seu olhar e não encontrei nenhum vestígio de mentira. Mas calma, esse cara não era um mestre da persuasão? A gente tinha até brincado sobre isso. Deixe-me explicar, por favor. Só não aqui, é muito perigoso. Seu olhar me implorava para sair com ele. Jet estendeu a mão, esperando que eu agarrasse. Não, nós não vamos a lugar nenhum. Virei as costas para ele, incapaz de olhar em seus olhos, incapaz de suportar a dor de vê-lo me causava. Não conseguiria suportar que ele me contasse outra mentira. Diga-me a verdade. Basta dizer sim ou não. Foi em um tom que poderia ter congelado um deserto. Você planejou me conhecer por causa da propriedade? Não foi assim. Não, cortei imediatamente. Basta dizer sim ou não. Sim. Um suspiro derrotado escapou de sua garganta e engoliu o nó sufocante dentro de minha garganta. Cheguei à porta depois de dar 2 longos passos, mas ele foi mais rápido.
Seu braço passou por mim para bloquear a porta. Brooke, por favor, pare. Precisamos conversar. Você tem que confiar em mim, sussurrou Jet. Não. Minha voz suou todo o meu ser. Tremeu. Respirei fundo para me estabilizar, enquanto me preparava para dizer o que precisava. Sinto muito. Não posso mais fazer isso. Não há nada mais a ser dito. Nada que possa vir a fazer que me convença a confiar em você novamente. Tudo bem. Você fez o que tinha que fazer, mas está na hora de me deixar ir. E você nunca vai ter a propriedade. Eu vou me certificar disso pessoalmente. E se você um dia se importou comigo, mesmo que apenas um pouquinho, então tem de me deixar ir. A tensão emanava dele em ondas fortes. Seu olhar roçou-me a bochecha e os lábios, levando meu coração a um mergulho profundo. Antes que eu pudesse me afastar, ele avançou e chegou tão perto que seu hálito quente acariciou minha pele, me fazendo vibrar inteira. Eu me importo com você o suficiente para deixá-la ir, sussurrou Jet, mas nunca vou parar de protegê-la. Empurrei-o de lado, abri a porta e saí, ignorando os olhares curiosos no corredor. Ele não me seguiu. A cada passo que eu dava, colocando mais distância entre nós, a dor no meu peito aumentava. Mas eu não tinha escolha. Desta vez, eu devia ouvir minha mente e ignorar as débeis tentativas do meu coração, que me diziam para, pelo menos, ouvi-lo, para dar-lhe a chance de se explicar, porque talvez, apenas talvez, ele falasse sério. Mas eu não queria saber. Por isso, me forcei a continuar caminhando. Saindo do prédio e pisando na calçada, respirei fundo o gás dos escapamentos que poluíam o ar de Nova York. Os raios de sol da manhã aqueceram minha pele e as pessoas apressadas passavam por mim. Nova York estava cheio de vida. Mesmo que minha dor tomasse conta de mim, eu ainda estava viva. E isso era o que de fato me importava. Respirei fundo outra vez e deixei escapar o ar lentamente, pensando que eu ficaria bem com o passar do tempo. Meu coração iria se curar. Talvez um dia encontrasse alguém que me provasse que de fato me amava. Alguém que me segurasse em vez de me deixar cair. Alguém que nunca mentiria para mim. Mas esse alguém não era Jet. Mesmo que seguir em frente fosse difícil, eu sabia que iria fazê-lo em algum momento, de maneira que pudesse olhar para trás, sabendo que havia aprendido com os meus erros.